e fala também sobre as contas do São Paulo referentes a 2025. Os números foram ótimos, mas existe a possibilidade de reprovação pelo Conselho Deliberativo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E as contas no São Paulo serão reprovadas ou aprovadas? O Conselho Deliberativo do Tricolor passa a votar nessa quinta-feira o balanço de 2025. Os números são extremamente positivos. Superávit de 57 milhões de reais. Vale a lembrança de que o São Paulo, dos últimos anos, registrou muito mais prejuízo do que lucro. Mas não para por aí. O endividamento foi reduzido em 110 milhões de reais. E hoje o São Paulo tem uma dívida de 858 milhões de reais. Pela primeira vez em sua história, o São Paulo arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Somente Palmeiras, Flamengo e Corinthians no futebol brasileiro já haviam alcançado essa marca. Para completar, o São Paulo ainda registrou em 2025 283 milhões de reais em vendas, a meta era de 155 milhões. Diante desses números, fica até fácil imaginar que o Conselho Deliberativo aprovará as contas do Júlio Casares, certo? Pois é aí que a questão política entra em campo. Há um movimento muito grande de formadores de opinião são paulinos para que as contas sejam reprovadas, para que o Júlio Casares não saia pela porta da frente do São Paulo. Vale a lembrança de que o presidente, ou melhor, o ex-presidente precisou renunciar ao cargo para não sofrer um impeachment. Isso certamente aconteceria diante de uma série de escândalos que foram descobertos. Há essa campanha para reprovação das contas, mas a Rimacis, o atual presidente e companhia, tem alertado que a reprovação das contas causaria uma série de problemas ao São Paulo. E isso está estabelecido no Estatuto do Futebol. A tendência é que as contas sejam aprovadas, apesar dessa ressalva. Números de fato extremamente positivos. Só que eu tenho batido na tecla de que em 2026 dificilmente o São Paulo alcançará tais cifras pela dificuldade com venda de atletas. Todos os principais destaques do São Paulo no campo hoje são veteranos, com exceção de Bobadilla e também de Marcos Antônio. Essas são as duas únicas grandes vendas que o São Paulo pode ter para a temporada. Para fechar o noticiário São Paulino, contar que Rian Francisco entrou em fase final de transição com a preparação física. Ele participou nessa quarta-feira do seu primeiro treino sem restrição de contato físico, cirurgia no joelho feita em julho do ano passado. Com a possível saída de Lucas Moura, com essa grana, Scarpa e Pochettino seriam as melhores opções? Cara, o Scarpa está à disposição do mercado para metade do ano, tá? Isso eu ouvi de uma pessoa muito importante no Galo. Nessa semana, o Everton Guimarães trouxe a informação de que o Atlético procura interessados para negociar no meio do ano. O Júnior Alonso, o Júnior estava negociado, né? O Júnior vai para o Atlanta United. O Igor Gomes, o Scarpa e o Bernard, tá? Eu posso garantir, porque eu ouvi da boca de um dirigente do Atlético, que o Júnior Alonso já está vendido. O negócio está fechado com o Atlanta United, ele vai no meio do ano, e que o Scarpa está à disposição do mercado, tá? Sobre o Bernard, a informação que eu tenho é de que o Galo não quer se desfazer do Bernard. E sobre o Igor Gomes, vai depender muito do que possa aparecer. Mas com a lembrança de que o Igor Gomes tem contrato só até o fim do ano, né? Boa noite, Nicola. E o São Paulo? Júlio Batista fechou mesmo? Fechou sim, tá? São Paulo está adotando cautela no anúncio porque ainda nem houve a oficialização da saída do Alan Barcelos. Mas o Júlio Batista já foi contratado, as minutas do contrato já estavam sendo trocadas hoje pela manhã. Fui o primeiro a trazer essa informação porque uma pessoa da minha total confiança ligou para mim e falou: Nicola, tá fechado, o São Paulo e o Júlio já estão trocando minutas do contrato e acho a escolha boa, gostei, achei interessante. Procede esse número do Júlio Batista, 63 jogos, 20 vitórias, 10 empates e 33 derrotas como técnico do Sub-20. Deixa eu ver aqui. Vale a lembrança, né, de que o trabalho do Júlio lá no Valladolid era muito mais de conseguir revelar atletas para serem utilizados no time principal do que para qualquer outra coisa, tá? E ele cai depois de uma desavença, dá para dizer assim, depois de um bate-boca com o Paulo Pesolano, que era o técnico do time principal. O Pesolano, na oportunidade, tinha planejado contar com jogadores da base, e isso acabou meio que atrapalhando os planos do Júlio. O Júlio acabou externando isso, não ficou um clima legal,
e aí ele acabou optando por sair lá do Valladolid, tá? Cara considerado muito perfeccionista, organizado, enfim, ó. Ó, ele trabalhou no Real Madrid, Valladolid Juvenil B, Real Madrid, Valladolid Juvenil A, Real Madrid, Valladolid Promessas, Real Madrid, Valladolid Promessas, enfim. Deixa eu pegar números aqui, ó. Ó, ele chegou a ser líder com o Sub-19 de um campeonato. Recorde de vitórias do Juvenil A pelo Real Valladolid. Só 2 derrotas em toda a temporada. Deixa eu ver o que mais tem nesse material. Objetivos do clube: baixar a média de idade. E ele foi baixando de fato, né? Jogadores promovidos ao time principal, enfim. Vamos lá. Fala, Nicola, fala mais do São Paulo. Já falei a respeito do Júlio Batista, né? O Alan Barcelos não vai admitir, mas tem conversações avançadas com o Palmeiras. E ele decidiu deixar o São Paulo porque a promessa de que ele seria integrado ao time principal não foi cumprida. Sobre reforços, acho improvável, para não dizer impossível, que alguém seja contratado até sexta-feira. São Paulo nem está nessa pegada de trazer gente. E essa história de que Lucas Moura pode jogar nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita, posso assegurar para você que não há nenhuma preocupação de dirigentes do São Paulo em relação ao futuro do meia atacante. Isso porque a avaliação interna é de que, apesar da identificação do atleta com o São Paulo, custo-benefício do Lucas é péssimo. Jogador mais caro do elenco, custo de algo na casa de R$1.800.000 por mês. Desde que foi contratado, o Lucas só esteve à disposição em cerca de 50% dos jogos. E esse número vai cair porque ele acaba de fraturar 2 costelas e corre o risco de só estar à disposição do São Paulo para depois da Copa do Mundo. Diante dessa possibilidade de assédio, existe alguma coisa? Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é representante do Lucas, e perguntei sobre a Arábia Saudita. O Júnior assegurou que existiram contatos de intermediários, nunca de algum clube saudita. Nas últimas horas também surgiu a informação de que times da Major League Soccer monitoram o futebol do Lucas Moura. São Paulo não tem nenhuma pressa em renovar o contrato. Pelo contrário, quer esperar para ver se o Lucas Moura consegue ser mais útil. Caso contrário, vai agradecer aos serviços prestados e vai liberar o meio atacante no fim da atual temporada. Ficou faltando no vídeo da manhã dessa quarta-feira a informação exclusiva que eu havia trazido nas outras redes sociais. Júlio Batista é o novo técnico do time sub-20 do São Paulo, em substituição a Alan Barcelos. O acordo foi selado nas últimas horas, as partes estão assinando minutas do contrato. E a ideia do São Paulo é transformar o Júlio Batista em alguém que vai ser preparado para, no futuro não tão distante, treinar o time principal. Júlio, que foi formado na base do São Paulo como atleta, acabou vendido para o exterior, jogou em Sevilha, Real Madrid, seleção brasileira, e que já tem 3 anos de experiência como treinador, sempre no Valladolid, time que já foi de Ronaldo Fenômeno. Na oportunidade, ele foi técnico do time B do Valladolid, também nas categorias de base. 44 anos de idade, substituto de Alan Barcelos. Como eu já havia adiantado para vocês nessa terça-feira, Barcelos pediu demissão depois de promessas não cumpridas ligadas à sua utilização no elenco profissional. Bom, dito isso, bora agora sim responder as perguntas. Só não esquece de deixar seu like por aí, tá? Jean Gomes Nicola, boa noite. O São Paulo cai. O São Paulo vai trazer algum reforço até o dia 27? Um ponta de velocidade, talvez? Jean, eu vou ficar muito, mas muito surpreso se até sexta-feira o São Paulo contratar um atacante, tá? Um atacante ou um jogador. O São Paulo hoje nem tem negociações tão avançadas, a preocupação maior é com a condição financeira do clube. Posso até dizer que hoje não há tratativas no tricolor. O São Paulo deve ir com esse time pelo menos até a metade do ano, tá bom? Igual o Mailton do São Paulo está se destacando no Fortaleza. O passe dele está fixado? Se sim, enquanto? Bora tentar descobrir essa história. Mandar mensagem para uma pessoa do Fortaleza. Quer ver? Ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Quando você fechou o Mailton, ficou um valor estipulado para a compra? Vamos ver se tem alguma coisa, se a gente consegue avançar nessa história, tá? Nicola, procede que um time árabe quer Lucas Moura? Leonardo Prieto é quem faz a pergunta. Vou printá-la e mandar para Júnior Pedroso, que é o empresário do Lucas Moura.
Não me parece fazer muito sentido, mas como o futebol não tem... Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí. Tudo em ordem por aí. Só para lembrar que nos últimos dias surgiram especulações de que São Paulo e Lucas estariam discutindo a renovação do contrato. Já contei para vocês que essa história não confere, tá? O São Paulo quer ver o Lucas jogar ao longo da temporada para saber se ele tem condição de ser mais útil do que foi na temporada passada. Ó, vamos lá. Primeira resposta da noite. Vocês mandam as perguntas, a gente responde. O Leonardo Prieto havia perguntado se procede que um time da Arábia procurou o Lucas Moura. Resposta: apenas alguns agentes que ligam o tempo todo, nada oficial. Deixa eu ver se tem. Então, assim, ó, o staff do Lucas Moura não nega que tenha havido sondagem, mas não de clubes especificamente, né? E sim de agentes. Como é que funciona? Mas, Nicola, se você está falando com um agente do Lucas Moura, quem que pode estar querendo fazer contato de forma como agente? É porque, assim, no futebol tem o clube, tem um empresário do jogador e tem um intermediário, que também é um empresário, mas que ele não tem o jogador, mas eventualmente tem contato com o clube. E ele tenta fazer a ponte para fazer uma grana extra. Então, isso acontece com mais frequência, tá? Nicola, Dorival Júnior vai assumir o São Paulo e o Roger cai, depois você me fala. Silvião, não dá para imaginar que o Roger caia por agora, né? Porque ele foi contratado por causa do executivo de futebol, o Rui Costa. O Rui adora o Roger, ambos são gaúchos, já haviam trabalhado juntos no Grêmio, é uma relação de muita proximidade. Então, para que o Roger caia, há necessidade de muitos resultados ruins. Mas a verdade é que o Roger foi contratado pelo São Paulo, já demitido pelo torcedor. O torcedor, desde o princípio, nunca gostou do trabalho do Roger Machado. As 2 primeiras vitórias nos jogos iniciais deram uma acalmada nos ânimos, mas bastou perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, para o Palmeiras em casa, diante de 55 mil pessoas, para que o barulho todo voltasse, tá? Boa noite, Nicola. O elenco do meu São Paulo é muito fraco. O problema não é o treinador e sim a administração, a cada dia piora. Germaciel, o time titular do São Paulo é bom. O elenco, para mim, já é mais deficitário. Nicola, um jornalista famoso, disse que o São Paulo fez bem em demitir o Crespo, porque ele era chinelinho e não trabalhava. Procede essa informação? Entre aqueles no São Paulo que têm certeza que o Crespo é fraco, esses caras têm certeza também por conta da rotina de dia a dia, né? A avaliação interna de que a preparação do time durante a semana não era boa, de que o Crespo não preparava bem o time em relação ao adversário, apresentando armas, quais são as condições, no que os caras que jogam do outro lado têm de melhor. Pegou muito mal o fato de o Crespo ter dado 3 dias de folga na última data FIFA para os atletas. O Roger também deu 3 dias de folga. Pegou mal que nessa semana, depois dos 3 dias de folga, teve um treino de 47 minutos de duração, enfim. Mas aí cria-se a narrativa de acordo com os interesses. Lucas do São Paulo não vai renovar, ele vai jogar nos Estados Unidos. Felipe Oliveira, o São Paulo pretende deixar essa discussão, esse debate mais para o fim da temporada e está coberto de razão. Não há por que você acelerar o processo de renovação de um cara que não tem conseguido jogar. Na temporada passada ele esteve em menos de 40% dos jogos. Nesse ano a alegação é de que as dores no joelho haviam sido resolvidas, mas já descobrimos não, ele acabou sofrendo uma grande infelicidade no jogo lá na Arena MRV, ele toma uma joelhada nas costas, 2 meses de ausência, podendo chegar até 3, existe o risco dele só voltar a jogar depois da Copa do Mundo, depois da fratura de 2 costelas. Rui Costa falou que o trabalho do Crespo era fraco, e do Roger Machado deve ser péssimo. O trabalho do Rui é mais péssimo ainda. Vou pegar carona no Severino, para trazer alguns bastidores. O Rui Costa, que é bom executivo de futebol, foi o grande responsável pela contratação do Roger Machado, tá? Ele foi o grande entusiasta, o idealizador e o cara que fez acontecer. Tá muito claro internamente que se o Roger não tiver sucesso e acabar demitido em 1 mês, 2 meses, vai acabar sobrando para o Rui Costa, tá? Então o Rui foi pro all-in. O Rui arriscou tudo quando foi buscar o Roger Machado.
Nicola, aquelas 2 vitórias do Roger eram fruto do trabalho do Crespo. De agora em diante é só derrota. Pois é. Deixa eu até falar sobre o Crespo. Ninguém do São Paulo vai vir a público para dizer isso de forma oficial, mas quem demitiu o Crespo afirma internamente que o Crespo foi demitido porque tem um trabalho fraco. Aí o torcedor do São Paulo fala, mas peraí, se o cara é fraco e saiu do São Paulo com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 9 jogos, será que ele é tão fraco assim? A leitura do Natan, de que o São Paulo ganhou da Chapecoense e do Red Bull Bragantino em sequência por conta do trabalho do Crespo, faz sentido. Enfim. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do São Paulo nesta sexta-feira, após um jogo frustrante aí sexta-feira não, rapaziada, quinta-feira. Um jogo frustrante aí da seleção brasileira, que acabou perdendo com 1 a mais. Foi humilhada pra França, né? Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra ficar por dentro de tudo que está sendo falado. E até o próximo vídeo. Fui.